Da CPI do abuso de autoridade, mas agora uma informação que acaba de chegar de Brasília. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria agora para condenar o ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello à prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É um julgamento que estava em andamento no plenário do STF desde ontem à tarde, teve a sequência hoje com a conclusão do voto do relator, ministro Edson Fachin, e já há maioria acompanhando o voto de Fachin. Votaram nesse sentido o próprio relator, Edson Fachin, e os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Pelo entendimento do relator, Fachin, a pena deve ser de 33 anos de prisão. Foi essa a pena fixada por Edson Fachin ao ex-senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. José Maria Trindade, volto com você, Zé. Ontem mesmo você falava, né, sobre esse julgamento, né, e que ele tem um simbolismo político muito forte, né? Collor foi um dos apoiadores, dos principais apoiadores do ex-presidente Bolsonaro na corrida eleitoral do ano passado e agora sofre esse revés no STF, Zé. Exatamente. Ele se livrou de todos os processos que o levaram ao impeachment, né? Todos os processos foram arquivados no Supremo. Isso é novo. E vem exatamente na mesma história da Lava Jato. E o argumento de defesa dele é similar ao de Renan Calheiros e outros de que se trata, recebeu mesmo dinheiro de empreiteiros, mas que se tratava de financiamento de campanha. Eu conversei ontem com ministros dos tribunais superiores daqui de Brasília, não do Supremo, que avaliam essa pena como muito desequilibrada. 33 anos de cadeia é superior, por exemplo, a um assassinato, né? Então, há um desequilíbrio nisso aí. E principalmente porque cadê os outros? Onde estão os outros? Tá certo. Houve mesmo uma referência aí a Collor de Mello na entrega de dinheiro e isso é o argumento de todos. Receberam dinheiro das empreiteiras como um financiamento de campanha. Sim, mas tem que condenar a todos. Agora, 33 anos, isso é considerado aqui por ministros e juristas como uma pena dura demais. E aí vem, Vitor, aquela história que eu digo sempre, esse Supremo Tribunal Federal, quando condena, é pesado demais, porque não existe a possibilidade de apelação para atenuar a pena, por exemplo, ou absolvição. Quer dizer, o Collor vai parar na cadeia e uma cana muito grande, né? Que coisa, hein? Informação importante desse comecinho de noite. Cláudio Dantas, queremos ouvi-lo também. Dantas, aliás, pode ser o Dantas? O Felipe estava me soprando aqui. Vamos lá. Então, Dantas, sua análise sobre esse resultado do julgamento na STF. Fala, Dantas, boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Pavinato, Mota e toda a nossa audiência. Eu tinha pedido para o nosso pro editor aqui esperar um pouquinho, que eu estou terminando de bater uma exclusiva aqui no site, subindo, a gente já vai chamar para comentar aqui no programa, mas vamos lá. Condenação do Collor é um importante sinal. Aliás, não é um sinal, é um grande alerta, é uma sirene para todos aqueles políticos que estão do lado do espectro político à direita, especialmente aqueles que apoiam ou apoiaram Jair Bolsonaro. Quem se identifica com o bolsonarismo está na mira do judiciário, não só do executivo, das perseguições que nós estamos vendo nas políticas aí de ministros, de alguns ministros, mas também do judiciário. Nós vimos ontem a cassação do Deltan Dallagnol, que apoiou, que se aliou ao Bolsonaro na campanha, apesar aí das divergências. Ontem, inclusive, estava ombreado pelo Eduardo Bolsonaro, por outras figuras do bolsonarismo, e isso é muito simbólico. Há uma caça às bruxas em curso, há uma missão definida por quem está na cúpula do judiciário hoje, e essa missão pressupõe uma limpeza do cenário político. Eles querem caçar mandatos e tirar do debate público lideranças que estão neste lado do espectro político. É essa a decisão, é essa a sinalização, é esse o resumo. Roberto Mota, agora sim queremos ouvi-lo. Mota, boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, meus colegas, boa noite, nossa audiência. Não há dúvidas que o Brasil precisa examinar o que vem acontecendo nos últimos meses e nos últimos anos.
Não faltam exemplos de decisões e procedimentos nos quais, aparentemente, a Constituição, a lei, os precedentes têm sido ignorados. Essa CPI de abuso de autoridade não vai ter falta de trabalho. Há muitos casos em que parece que autoridades usam o seu cargo e o seu poder de uma forma que extrapola muito o que a lei e o bom senso permitem. Se eu fosse citar exemplos, eu ficaria aqui a noite inteira. Portanto, eu vou escolher apenas um que, para mim, é um dos mais simbólicos e resume quase todos os outros. Esse episódio foi a declaração feita por uma das maiores autoridades da República. Essa pessoa disse que determinada decisão que ela estava tomando significava censura, sim, e que censura era inconstitucional, mas que aquela decisão só valeria até o final do mês. Para muitos dos brasileiros, para a maioria dos brasileiros, esse mês não acabou ainda. Esse é apenas um exemplo entre dezenas de outros. O último exemplo é a cassação do deputado Deltan Dallagnol, feita em 1 minuto, por unanimidade. Nos últimos 4 anos no Brasil, um dos 3 poderes se agigantou sobre os outros 2. Ou alguma forma de equilíbrio é restabelecida, ou então declara-se logo o fim da República. Não está muito claro que instrumentos que uma CPI teria para reestabelecer esse equilíbrio. Para lembrar aquela fábula famosa, não está claro quem vai colocar o guizo no pescoço do gato. Mas parece justo dizer que o Congresso Nacional é a melhor esperança que os brasileiros têm para voltar a enxergar algum sentido e alguma moralidade nesse país. Você, Pavinato, sua análise sobre essa condenação de Fernando Collor de Mello. Veja, é esse tipo de notícia que vem na sequência, vem ao mesmo tempo, aliás, porque nós já tínhamos 2 votos na data de ontem. Esse tipo de notícia de que o Collor, ele foi condenado, né? Condenado ainda não, vamos ser muito exatos aqui, juridicamente perfeitos. Pode ser que ele seja condenado porque até que todos os votos não sejam dados, quem já votou pode mudar o seu voto. Então a STF formou maioria. Alguém pode mudar, duvido que mude, mas para sermos exatos e não pecarmos por inexatidão, a verdade é essa. Mas o fato é que o Collor é condenado a mais de 30 anos de prisão e multa dentro da Operação Lava Jato. E as suspeitas contra Collor nasceram de processos, de oitivas, da instrumentalização da delação premiada. E a gente está vendo aqui a cassação anterior do Deltan Dallagnol, que é muito criticado pelo petismo, foi muito criticado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, justamente por ser um dos enfáticos utilizadores do método de prisão preventiva para obtenção da delação premiada. E Collor, no mesmo instante, é condenado. E é condenado num processo em que ele surgiu a partir da delação premiada. Então cabe perguntar, os detratores de Deltan Dallagnol, e eu nunca gostei deste método, eu acho este método de fato nulo, porque você prender alguém e forçar a delatar, ou prender alguém até que delate, uma vez que toda a prisão é uma forma de tortura, a privação de liberdade é uma forma de tortura, sempre que você priva da liberdade sem embasamento legal, você está torturando alguém. E se você obtém qualquer fala do preso nesta situação de tortura, porque a prisão é ilegal, esta prova é imprestável. Mas veja, que no caso do Collor, está todo mundo achando o máximo,
porque o Collor apoiou o ex-presidente Bolsonaro na última campanha. E o Deltan, que foi cassado anteontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem se comemorado pelas pessoas que não têm caráter nenhum, dizendo que ele era um abusador da lei. Agora veja, o que Deltan fez é legal ou é ilegal? Deltan, ele é o bom moço ou é o mau moço? Deltan agiu juridicamente ou antijuridicamente na Lava Jato? Os ministros do Supremo já sinalizaram que foi antijuridicamente, inconstitucional, de maneira nula, provocando uma verdadeira tortura. Mas agora, quando lhes interessa, Collor está aí para provar, já tem a maioria no STF, vai ser condenado. Então, meus senhores, e só para voltar ao caso do Deltan, reforçando ainda mais a tese de que a cassação dele foi ilegal, inconstitucional, abusiva, criminosa, porque uma decisão abusiva é crime. A lei é de 2019. Então, a reforçar a tese de que a cassação de Deltan Dallagnol representa um crime de todos os ministros do TSE, crime de abuso de autoridade, está aí o fato de que as reclamações e sindicâncias contra ele no Ministério Público eram justamente com relação ao método que ele aplicava para obter delação premiada. E agora nós temos uma delação premiada, sendo de fato premiada no STF contra Fernando Collor de Mello. Isso significa que as sindicâncias e reclamações provavelmente não dariam em nada, porque elas tiveram a sua valia e a sua valia está demonstrada nesta maioria formada contra Fernando Collor de Mello. Diga lá, Dantas. Olha só, eu acho que sintetiza a falácia dessa narrativa que foi construída sobre métodos abusivos da Lava Jato. Veja, tratou-se de combater uma corrupção institucionalizada por dentro do sistema. Ah, mas o procurador conversou com o juiz. Ora, gente, nós temos aqui um histórico de ministros de tribunais superiores sendo flagrados, inclusive pela própria Polícia Federal, em investigações, conversando diretamente com investigados. Mas emplacaram essa versão de uma justiça ideal, utópica, que não existe. E a referência, o exemplo vem de cima. Como é que você quer que o sujeito, na primeira instância, faça by the book, tudo by the book, além de estar combatendo o sistema por dentro do sistema, ele precisa fazer by the book. Só que a referência que vem de cima é off the book total, off the records, é off de tudo. Só que antes não se tinha isso exposto. Na verdade, a Lava Jato até vinha tentando expor isso também. Agora não, agora está muito claro como é que é feita a salsicha da justiça. Então, assim, a gente tem que começar a focar de uma forma pragmática no discurso, na narrativa, para desmontar. A gente conseguiu criar, a gente permitiu que se criasse nesse país essa narrativa de que os mocinhos eram os bandidos e os bandidos eram os mocinhos. Hoje mesmo nós tivemos aí a notícia da destruição física dos HDs com toda a planilha da propina da Odebrecht, que foi retirada lá da Suíça. Destruição física, porque a destruição das provas, ela já havia sido decidida pelo Supremo. Olha só que interessante, o mesmo Supremo que usou provas ilegais, mensagens retiradas, roubadas de um aparelho celular de milhares, de dezenas de autoridades, milhares de mensagens, milhões de milhares de mensagens trocadas ao longo de 4 ou 5 anos de investigação que foram pinçadas cirurgicamente para construir um discurso público. É esse o país, é o país da justiça dos dois Sérgios, como diz o Deltan. O Sérgio Cabral, que está solto, curtindo a praia ali com a vista da Vieira Solto, e o Sérgio Moro, que corre o risco de ir para a cadeia.
Agora, Mota, ontem mesmo você fez um comparativo aqui, né, entre a Operação Lava Jato e a Operação Mãos Limpas na Itália, né? Falando que ambas tiveram praticamente o mesmo desfecho, né? O desfecho aqui no Brasil a gente ainda está conhecendo, mas pelo que a gente está vendo vai ser muito parecido, né? Você acha que isso acaba funcionando também como um recado para o futuro, acaba inibindo que nasçam outras frentes de investigação, de combate à corrupção, como foi a Operação Lava Jato? Isso também inibe futuras investigações, Mota? A história é feita de ciclos. O Brasil tem uma história de altos e baixos, de avanços e retrocessos. O Brasil é grande. O Brasil é cheio de homens com bom senso, com coragem, com uma bússola moral firme. Não é porque nós estamos vendo alguns episódios tristes, inaceitáveis, que provocam repúdio, que isso vai ditar o futuro do Brasil. Nós já atravessamos outras crises e eu tenho certeza que nós vamos atravessar essa, Brau. Eu tenho amigos espalhados por todo o Brasil e pessoas de todas as origens, de todas as profissões, inclusive muitos amigos policiais, muitos amigos no judiciário, muitos amigos no empresariado, e eu digo com certeza, eu não tenho dúvida que a maioria absoluta dessas pessoas assiste o que está acontecendo hoje no Brasil com espanto e indignação. Muita gente não fala porque está sujeita a restrições, muita gente não se posiciona politicamente porque observa o que aconteceu com aqueles que ousaram se posicionar, mas eu não tenho dúvida nenhuma que existe mais do que número suficiente de pessoas no Brasil para corrigir o rumo, para colocar o país de novo no rumo que ele parecia ter tomado há alguns anos atrás. O rumo de ser um país seguro, estável, próspero, onde o trabalho seja valorizado e não a esperteza, onde a justiça corresponda ao nosso sentimento de justiça e de bom senso, e não seja simplesmente uma aplicação de rituais elaborados, cheio de truques, de subterfúgios, que sempre deixa a gente indignado e frustrado. E olha, mais uma informação.